comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast e hoje eu tenho a alegria, a honra, o prazer de receber o professor Valério Arcari, ele que é historiador, escritor, escreveu O Martelo da História, também quem disse que seria fácil é isso, né, professor? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Maria Fernanda. É uma satisfação estar com você. A satisfação é nossa. Professor, eu quero já começar falando contigo sobre um texto recente que tu escreveu sobre a guerra no Oriente Médio. Eu vou pegar aqui o prólogo desse texto para a gente ir. Quero que tu aprofundes ele. Tu dizes assim: a guerra contra o Irã revela a ilusão da invencibilidade. Mesmo nações poderosas aprendem, tarde demais, que a soberania não se destrói com bombas, mas se fortalece na resistência de um povo. Queria que tu falasse sobre isso. Obrigado, Marcelo. Nós assistimos a acontecimentos de uma importância realmente histórica e o bombardeio que Trump ordenou contra o Irã não tem paralelo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos diante de um exercício de guerra, de uma potência, de uma violência inusitada, historicamente. E, evidentemente, a cobertura que a mídia comercial realizou da guerra, ela teve muitas dificuldades de compreender que, embora as guerras se desenvolvam num terreno estritamente militar, a superioridade militar, embora seja um fator muito importante, evidentemente, bom, diante do que foram os 12 dias da guerra contra o Irã, a guerra de Israel, ficou evidente a superioridade da força aérea do Estado de Israel. Ela, fundamentalmente, aniquilou a estrutura de defesa aérea do Irã, ainda que o famoso domo de ferro finalmente se descobriu, né, que os dois primeiros sistemas, o Arrow 1 e o Arrow 2, Flecha 1 e Flecha 2, não eram inexpugnáveis. Ou seja, Haifa sofreu, Tel Aviv sofreu, alguns dos mísseis atingiram os objetivos do exército iraniano. Mas isto posto, as guerras, elas assumem a forma de um combate militar, mas elas não se resolvem somente no terreno militar. Hoje nós temos perspectiva histórica. A superioridade militar dos Estados Unidos quando invadiu o Vietnã era avassaladora, ou seja, nós estamos falando de uma força esmagadoramente maior. E, no entanto, os Estados Unidos tiveram que recuar, se retiraram do Vietnã, perderam 50 mil homens. E isso decorre do fato de que as guerras no mundo contemporâneo, elas se desenvolvem em várias frentes simultâneas. Existe o combate das forças regulares, existe o combate das forças irregulares, e existe a disputa política e existe a disputa ideológica, ou seja, há uma luta pela consciência de dezenas, milhões de pessoas, centenas de milhões hoje na escala do que é a comunicação internacional. E, portanto, a arbitrariedade da agressão do Estado de Israel, ela chocou o mundo. Veja, Netanyahu argumentou que era uma guerra defensiva porque Tel Aviv tinha o direito de se proteger da ameaça de uma suposta bomba atômica que seria um perigo emergencial, existencial, ele mesmo, né, num momento de embriaguez retórica, para o Estado de Israel. Agora nós sabemos que foi confirmado por ninguém menos que os serviços de inteligência dos Estados Unidos que o Irã não estava na iminência da construção da bomba atômica. Veja, foi uma das líderes de uma das agências de segurança prestando depoimento gravado e tendo-se juramentado, comprometido, o que tem importância jurídica nos Estados Unidos, a dizer-se não a verdade, que alertou o Congresso norte-americano, o Senado norte-americano e, portanto, a Presidência da República, que não havia uma bomba atômica.
E portanto, nós descobrimos que não se tratava de uma situação defensiva, que na verdade era um álibi, era um pretexto, que o objetivo de Israel era, na verdade, derrubar o governo iraniano. Não é? O argumento da destruição das centrais de enriquecimento de urânio era uma meia-verdade. E há um ditado árabe que diz: toda meia-verdade é uma mentira inteira. E porque as guerras também sempre são guerras de narrativas, né, professor? Exatamente. Uma guerra por consciências. Mas os fatos são mais poderosos que as narrativas quando nós pensamos a escala do tempo. E, portanto, nós sabemos, que Israel era plenamente consciente que a sua força aérea não podia destruir as centrais de enriquecimento de urânio, que o Mossad tinha uma avaliação equivocada sobre a fragilidade do regime iraniano. Na verdade, o cálculo era: bombardeamos as centrais, destruímos a infraestrutura militar dos mísseis, atacamos o alto comando da República Islâmica, e este gatilho ele vai ser o suficiente para incendiar uma revolta popular, uma revolução democrática no Irã, que vai derrubar o regime da igreja, partido, exército liderado pelos clérigos xiitas. Esta era a estratégia. E este objetivo, evidentemente, não foi alcançado porque eles subestimaram o regime iraniano. Netanyahu, é importante dizer, teve uma vitória política. Ele arrastou Trump para a aventura da ação de bombardeio, repito, a ação militar mais devastadora que a humanidade viu desde o final da Segunda Guerra Mundial. Mas Trump tinha uma agenda também. A agenda a agenda do governo norte-americano era demonstrar a solidariedade incondicional com os interesses estratégicos de Israel, o que não significa alinhamento incondicional com o governo Netanyahu. Então, ele faz um bombardeio porque ele também está testando a reação de Moscou e de Beijing. Que reação terão Rússia e China se os Estados Unidos decidem a usar o seu poderio? E o exercício do poderio tem uma certa importância. O mundo não conhecia qual era a efetiva capacidade de operação e destruição da Força Aérea Norte-Americana. Bom, é evidente que foi gigantesca. Ou seja, tecnicamente, do ponto de vista militar, os superbombardeiros e as superbombas foram, repito, devastadores. Mas é o problema da disputa pelas consciências, que estava desde o início no centro da agenda. Ou seja, veja, o mundo, a maioria dos trabalhadores, dos povos, a juventude, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, na América Latina, como reagem essas centenas e centenas de milhões de pessoas diante da decisão da agressão? Ficou claro que não era legítima defesa, que era uma luta pelo domínio. E com o engajamento norte-americano, não é mais somente o domínio sobre o Oriente Médio, as reservas estratégicas de 70% do petróleo e do gás mundial. Não é só determinismo econômico. A gente pode ser marxista, socialista do século XXI, não precisa ser socialista do século XIX. Ou seja, nós somos marxistas, mas o nosso determinismo não pode ser idiota. Nós temos que compreender que há muitos fatores envolvidos. Quando Trump se movimenta, ele está sinalizando para a China e para a Rússia que os Estados Unidos não estão dispostos a perder a condição de supremacia. E hoje o fator que faz a diferença é a superioridade militar norte-americana. Do ponto de vista econômico, evidentemente, os Estados Unidos ainda são a maior potência mundial,
pela importância que tem não somente seu PIB, mas seu mercado interno, ou seja, o mundo produz e uma enorme parcela da produção mundial é consumida no mercado norte-americano. Os lucros se realizam, né? Vamos ao ABCD dos estudos econômicos de Marx, os lucros se realizam na esfera do mercado. Não, os capitalistas não se perguntam somente o que nós vamos produzir e quantos vai ser os custos e o que nós vamos produzir, eles perguntam aonde nós vamos vender. Então, é claro que do ponto de vista econômico, o mercado norte-americano tem uma importância gigantesca, é um PIB de 29 trilhões para um PIB mundial de aproximadamente 105 trilhões e 70%, 2/3, ou seja, mais de 20 trilhões é o consumo interno dos Estados Unidos. Mas a nivelação com a China está muito próxima. Quando a gente considera a paridade de poder de compra, a China está muito mais próxima, está muito mais nivelada com os Estados Unidos. Mas o que faz realmente a diferença e no terreno tecnológico científico, a China já está plenamente nivelada e dependendo de qual é o ramo produtivo e do campo do conhecimento, em alguns está um pouco atrás dos Estados Unidos, em outros está à frente dos Estados Unidos. E, portanto, o conflito da guerra no Irã, a guerra no Irã, ela é uma sinalização também da disputa mundial. Uma disputa de como será a transição histórica. E o mundo, nós todos, não precisamos ser de esquerda para compreendermos isso, ficamos perplexos porque a história ensina, né? Como dizia Gramsci, não tem muitos estudantes, mas a história deixa lições. Veja, no século XVII, Londres foi à guerra 4 vezes contra Amsterdã, até se impor. O que teve, depois, repercussões estruturais. Há uma aliança umbilical entre o capitalismo britânico e o capitalismo holandês. No século XVIII, Londres foi à guerra 4 vezes contra Paris. 4 guerras entre a Inglaterra e a França, que se encerram com a derrota de Napoleão em 1815, Waterloo. Tratado de Versalhes. No século XX, a Alemanha foi 2 vezes à Guerra Mundial. Mergulhou o mundo na beira do abismo da hecatombe. E a guerra se encerra com uma catástrofe apocalíptica, que é a utilização das armas nucleares pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Agora a disputa é entre China, Estados Unidos e as suas redes de aliança. Muito bem. Há uma possibilidade da história não se repetir? Pode haver uma integração concertada, não militar, pacífica. Ou seja, pode ser que a tríade aceite em alguma proporção que a China se integre de verdade ao núcleo central do poder, que é a Troika. A aliança de Washington com a União Europeia, Paris e Berlim, evidentemente, mas o Reino Unido também, os Five Eyes, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. É a hipótese mais provável? Não. Não é, Mafia. Claro que não. Não é a hipótese mais provável. Então, nós temos que olhar para esta guerra e compreender o perigo em que nós estamos. E veja, é um perigo maior de não ter um clube brasileiro na final do Campeonato Mundial de Clubes. É perigo real e grave. É iminente? Tampouco é iminente. Nós não estamos sim, à beira de uma na alvorada da Terceira Guerra Mundial. Mas a guerra de agressão de Israel, é uma guerra imperialista, ela, com a entrada de Trump, foi uma sinalização dos perigos que nós vivemos. Ou seja, Trump fez um gesto que não foi somente para o Ayatollah Khamenei, no bunker que ele estava inteira. Ele fez um gesto para Xi Jinping. Ele fez um gesto para Trump. Isto é o que nós somos capazes. É bom que vocês vejam. Isto nós somos capazes. Esta é a nossa capacidade destrutiva. Vai encarar? Então, nós estamos naquela semana em que nós estamos todos nos perguntando. Não é fácil.
não está fácil, Maria Fê. E tu achas que a resistência dos povos, né, nesses lugares, assim, porque a gente vê, por exemplo, esse extermínio, o genocídio na faixa de Gaza, mas o povo palestino resiste bravamente, né? Essa resistência, ela pode desequilibrar de alguma forma esse conflito, professor? Vai desequilibrar. Esse é o, digamos... É o fator que pode ser... Esta é a questão-chave e a esperança do mundo, né? Há uma esperança suspensa no tempo, que é que os conflitos da humanidade não vão ficar na mão de psicopatas como Netanyahu, Trump e Putin. Nós estamos falando de uma situação muito perigosa, porque à frente de estados estão lideranças capazes de nos mergulhar a todos, a vida civilizada, num abismo regressivo, cujo desfecho é trágico. É o colapso da vida civilizada. Mas nós não seríamos marxistas, não seríamos socialistas, se nós não víssemos que não há no mundo, Mafê, somente conflitos entre estados. Há luta entre estados, isso tem muita importância, mas há uma luta que é mais poderosa do que estados, que é mais... tem um potencial superior a todas as bombas. As bombas não decidem as guerras. O que decidem as guerras são as vontades humanas. A máquina de guerra de Hitler, aliado a Mussolini, a todos os fascistas, no final dos anos 30, nos anos 40, ela tinha uma superioridade militar incomparável, e no entanto eles perderam a guerra. Veja, então observemos em melhor detalhe. Ainda que a situação mundial seja muito difícil, é uma situação reacionária, claramente reacionária, e não é de agora. Nós estamos numa etapa da história. A história faz periodizações, não existe história séria sem periodizações. Nós estamos num período da história em que, nos últimos, grosso modo, 35 anos, desde a restauração capitalista, que foi um evento de repercussões gigantescas, evidentemente, né? A experiência mais avançada, com todas as deformações, que não eram poucas, as aberrações ditatoriais, burocráticas na União Soviética e nos estados satélites da União Soviética, a humanidade viu o século XX como o século das revoluções, o triunfo da Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a independência das colônias, foi a queda dos impérios. E com a restauração capitalista, abriu-se uma etapa há 35 anos de ofensiva do capital, neoliberalismo, portanto, mercantilização de tudo, mercantilização de todos os terrenos da vida social, incluindo conquistas históricas, como foi a educação pública, a saúde pública, os transportes públicos, as aposentadorias, as previdências públicas, conquistas que vieram na sequência da derrota do nazifascismo, ou seja, o capitalismo fez concessões aos trabalhadores, os seus aliados sociais, os oprimidos, as mulheres, os negros, os LGBTs, as nações oprimidas. Houve vitórias, independências de nações que eram colônias, redução da jornada de trabalho, direito de férias, desmercantilização, não só do ensino primário, mas do ensino secundário, em alguns países, do ensino superior, não todos, nos Estados Unidos nunca houve, mas sim na França, na Itália, no mundo escandinavo, e depois da queda das ditaduras de Salazar e Franco, também no mundo ibérico. Então, essas conquistas históricas passaram todas a ser questionadas. 35 anos de ofensiva. Privatiza o pão de açúcar, privatiza as escolas, privatiza a segurança pública, privatiza tudo. No Chile de Pinochet e pós-Pinochet, as aposentadorias arruinaram uma geração. Não é? O Boric está tentando resolver agora o que fizeram no Chile. Então, uma situação reacionária, mas tem a luta dos povos. Tem a luta dos povos. Tem a forma nefasta, o rosto pérfido da extrema-direita no Ocidente, que estimula movimentos neofascistas, uma extrema-direita machista, racista, homofóbica,
ultra radical, mas tem luta e tem resistência. E no coração da luta do mundo tem a resistência palestina. Porque o Hamas pode ser duramente desestruturado. O Hezbollah teve o seu núcleo dirigente decapitado. Mas há 2 milhões que resistem em Gaza. E veja, nós estamos falando, quando falamos da causa palestina, nós estamos falando da Cisjordânia, nós estamos falando de aproximadamente 25%, 30% até, não há números muito claros, mas eu diria alguma coisa entre 25% e 30% da população que vive dentro do Estado de Israel é palestina. E nós estamos falando de mais de 5 milhões de palestinos na diáspora. E veja, os palestinos, eles resistem, eles não tentam fugir para Chipre pagando a um barco $30 mil para salvar a vida porque caiu uma bomba em Haifa. Eles resistem, eles são empurrados do norte da faixa de Gaza para o sul, depois eles voltam para o norte, depois eles são empurrados de novo para o sul, mas eles não saem da faixa de Gaza, eles resistem, porque a luta dos povos é maior do que a força de um ou outro governante. Netanyahu vai passar, ele vai se transformar em poeira da história, mesmo para o que é o Estado de Israel. Uma liderança de extrema-direita sustentada pelas forças neofascistas não tem um futuro indefinido à frente do Estado de Israel, embora agora ele esteja relativamente fortalecido, evidentemente, em função das condições da guerra. Então, qual é a nossa aposta? A nossa aposta é como aprendemos com a força do coração palestino que luta, de que esta extrema-direita ela também será derrotada no mundo. Veja, notícias extraordinárias como a indicação pelo Partido Democrata de uma liderança do DSA, dos Socialistas Democráticos da América, que fez campanha defendendo a tarifa zero, mas também fez campanha denunciando o massacre genocida sionista na faixa de Gaza. Isso em Nova York. E anunciando, nós vamos transformar Nova York na capital da luta contra o fascismo nos Estados Unidos. E nós vimos um movimento de solidariedade com a causa palestina, com capacidade de, em algumas cidades do mundo, mas cidades importantes, nós estamos falando de Londres, 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas nas ruas. 500 mil de pessoas nas ruas, agora durante o verão londrino, significa que as formigas se esconderam, Mafê. 500 mil marchando contra a guerra, contra o genocídio. Então, há uma luta em que nós estamos ainda em condições defensivas, mas estas condições são transitórias. O que nós necessitamos, além de determinação, vontade, entusiasmo, vibração, né? Nós precisamos de inteligência tática. Só a vontade não é o bastante. É preciso inteligência tática para combater a extrema-direita aqui. No Chile vai ter eleições presidenciais e as candidaturas da extrema-direita estão à frente em todas as pesquisas, com mais de 50%. Então, é no Brasil, é no Chile, é nos Estados Unidos, é em toda a Europa Ocidental. Virão as eleições na França. Le Pen continua à frente da maior minoria, do partido que é a maior minoria na sociedade francesa. Há uma fratura das sociedades contemporâneas, porque uma parte do imperialismo ocidental, digamos assim, ela se radicalizou para posições de extrema-direita em torno de um projeto estratégico: preservar o domínio do mundo contra a ascensão da China e garantir coesão social interna, impondo derrotas à classe operária, aos trabalhadores, às mulheres, aos oprimidos, impondo uma agenda racista, homofóbica e negacionismo climático. Claro que também temos este drama, que é que a humanidade, ou seja, a sociedade industrial capitalista, porque, vamos dizer, a maioria da humanidade
palmeirenses e corintianos é inocente, não é? Gremistas e colorados são inocentes. Aqui nós temos um agente. Este agente não é a turma que toma um banho de mais de 5 minutos na ducha quente. Não é essa turma. São os interesses dos grandes monopólios capitalistas que querem salvar o capitalismo. E eles têm um dilema que é uma encruzilhada histórica, Mafê. Qual é o dilema? É que nós estamos vivendo uma etapa em que o capitalismo se aproxima dos seus limites históricos. Como toda formação histórica e social, o capitalismo teve gênese, formação, apogeu, e teve um longo apogeu, e declínio. Nós estamos em algum momento do declínio. Há que estudar em que momento da decadência nós estamos, mas iniciou-se o declínio. Como se manifesta o declínio? Eu creio que ele tem 3, 4 manifestações fundamentais. A primeira, estritamente econômica, é a mais invisível. A manifestação econômica quase invisível é que a pulsação do capitalismo é cada vez mais lenta, ou seja, a saúde do capitalismo depende da capacidade que ele tem de fazer a rotação do capital. Capitalismo é capital em busca de valorização de capital. É capital em busca de extração de mais-valia. O capitalismo contemporâneo, ele radicalizou até um extremo de exaustão, a extração de valor da natureza e do trabalho humano, transformando boa parte da humanidade em quase, vamos dizer assim, a imagem, entre aspas, escravos assalariados, reduzindo tudo, precarizando o trabalho, destruindo a escola pública, destruindo a saúde pública, impondo um apartheid. Vai ter boa escola quem puder pagar, vai ter boa saúde quem puder pagar, vai ter aposentadoria quem tiver entesouramento. Essa pulsação, ela decorre do fato que são massas e massas, Mafê, de trilhões, ou seja, o PIB mundial, para nós termos uma ideia, repito, está em torno de 105 trilhões. Mas o valor de face dos derivativos é superior a 350 trilhões de dólares. O valor de face. Esses papéis... Nós estamos falando de dinheiro entesourado na forma de títulos. Estes papéis, eles prometem juros aos portadores destes títulos. Mas o valor de face é 350 trilhões e o PIB é de 100 trilhões. Se valorizar 10%, é 35 trilhões, ou seja, a humanidade tem que entregar para os rentistas 1/3 do PIB mundial se a valorização foi de 10%. E a valorização não é de 10%. A época histórica em que o capital rodava nessa velocidade acabou, foi no pós-guerra, Mafê. Agora, para ter uma margem de lucro de 3, 4, 5%, é preciso extrair da natureza sem piedade, produzindo catástrofes ambientais crescentes e colocando uma corda no pescoço das pessoas e tem que trabalhar 40 horas, 50 horas, 60 horas, 2 empregos, 3 empregos. Então, o primeiro elemento é este, o primeiro fator quase invisível, é que o movimento de rotação do capital está muito lento, porque a taxa média de lucro na longa duração, se confirma a previsão de Marx, ela tende a cair. O volume de capital aumenta e, em grande medida, compensa. Tamanho faz diferença. Mas a saúde não está no volume do entesouramento capitalista. A saúde estaria na capacidade de valorizar esse estoque de capitais, que é muito lento. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento, todo mundo sabe, é a catástrofe ambiental. Não há mais nenhuma dúvida. Ou seja, todas as hipóteses, cálculos, cenários mais céticos construídos pelos climatologistas mais conservadores sinalizam que nós chegamos a 24 a 25 aquilo que se previa que deveria acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Ou seja, este ano o hemisfério norte vai ter um verão que vai ser uma canícula, que vai ser um horror, como eles nunca viram. Ou seja, os bombeiros vão ter que tirar os velhinhos que vão morrer sufocados dentro dos apartamentos porque não podem pagar a conta do ar-condicionado.
E nós vamos ver inundações, nós vamos ver secas. O Rio Grande do Sul vê isso agora. O Rio Grande já começou, agora o Guaíba virou rotina, está no agenda anual brasileiro. Você tem a parada gay em São Paulo em julho e depois você tem as enchentes bíblicas do Rio Grande do Sul. Então, o segundo elemento é que a ordem capitalista, tal como ela está, ela empurra a humanidade para um abismo cujo desfecho são inimagináveis. Regiões inteiras da Terra vão ser desabitadas. E, diante disto, o núcleo dirigente da força política mais dinâmica, que é a extrema-direita, eles são negacionistas. Mafê, eles são negacionistas, é um obscurantismo, é uma obtusidade. Eu devo aos fascistas, agora eu posso dizer, eu adoro, obtuso, porque obtuso é um insulto que é um pouquinho mais elegante do que idiota. Sim, seus idiotas. São obtusos. A obtusidade desta gente, a capacidade de perceber algo que é elementar, que os povos originários nos ensinam, que é que tudo tem limites. E a corrida pela apropriação da riqueza não pode ser feita sem ter consequências. Não fosse isso bastante, nós temos a corrida armamentista, nós temos esta luta furiosa entre os estados que caminha na direção, não é iminente, mas está no horizonte a possibilidade, não é mais grave, porque a China diz, não, a China quer ganhar tempo, não aceita provocações. Eu não sou nem simpatizante do regime dos ayatollahs, muito menos é injusto. Muito menos é injusto. Mas tampouco sou simpatizante do regime chinês. Mas é evidente que no atual conflito, a potência subalterna da China é um elemento de contenção da agressividade do imperialismo norte-americano. É um elemento de contenção. Então, nós temos esse terceiro elemento. E o quarto, Cavaleiro do Apocalipse, são sempre 4, né? Eles vêm em 4. Você tem a catástrofe econômica, a tendência à estagnação na longa duração. E vejam, o capitalismo estagnado na longa duração é insustentável o regime democrático liberal. Por quê? Porque tem eleições. E com a estagnação, como ganhar eleições? Com a estagnação, os governantes são julgados severamente. Você tem a catástrofe ambiental, você tem a corrida armamentista e o perigo, enfim, militar, a disputa geopolítica. E o quarto Cavaleiro do Apocalipse é o pior de todos. É para a turma que está vendo o podcast do Instituto Cultiva dizer, mas Valério, você não quer que a gente possa dormir direito essa noite? Você é o professor que traz a ameaça da insônia. Não, meus camaradas. Gente, a vida como ela é. O quarto cavaleiro é o mais monstruoso de todos. É o neofascismo. E veja, nós não podemos, na esquerda, ser negacionistas do neofascismo. Porque tem uma parte da esquerda que reage um pouco infantilmente. Veja, se tem todas as características do neofascismo, do que foi o fascismo histórico, é o fascismo do século XXI, é o novo fascismo. Por isso nós dizemos é o neofascismo. Tem tromba de elefante, é do tamanho de um elefante, fede que nem um elefante, é porque essa porra é um elefante, Mafê. Eles são os fascistas, só que neste tempo histórico, é o tempo das redes sociais, da comunicação instantânea, de uma sociedade que tem níveis de instrução mais elevados, de um mundo que está muito mais urbanizado. Sim, mas eles são, no século XXI, o programa, o projeto, a plataforma, a aposta histórica que foi o fascismo. É nacionalismo exaltado, é supremacia branca, o vale tudo, todos contra todos, o individualismo, ou seja, acaba o que há de mais elementar de solidariedade social, que é a educação, saúde, transporte, moradia e aposentadoria. Os pilares da vida civilizada. Do bem-estar social. Do bem-estar social, eles querem destruir tudo isso. E afirmam que a superioridade do seu projeto responde a uma forma de um caminho, digamos assim, para as pessoas terem uma vida melhor.
E o inacreditável é que tem um setor que, dependendo do país, é majoritário, na classe dominante no Brasil, é a massa da burguesia. Está dividida a classe dominante brasileira. Evidentemente, há frações capitalistas que não mergulharam nesta embriaguez ideológica degenerada, digamos. Há um elemento degenerado do ponto de vista cultural, político. Mas a massa da burguesia brasileira, nós estamos falando do agronegócio, nós estamos falando de uma parcela muito importante do capital financeiro, ela aderiu à extrema-direita. Em grande medida, ela se aliou ao messianismo milenarista, né? Messianismo é um conceito que remete à ideia de que há os escolhidos, de que há um salvador, de que há um Messias, de que há um iluminado, de que há alguém que foi o escolhido. O milenarismo é uma ideia de que repousa nesta expectativa de que numa situação de grande crise a sociedade vai ter que ser refundada, vai haver a abertura de um novo milênio. Então é uma expectativa que atravessou milênios a rigor, no que nós podemos chamar a idealização do que seria o futuro. Mas a aposta é num programa. Eles não têm um matrimônio indissolúvel com Jair Bolsonaro, pode ser outra candidatura. Agora, em grande medida, estão tentando organizar uma frente ampla no Brasil da direita com a extrema-direita em torno do Tarcísio. Professor, mas tu vem falando, e aí tu traz os Cavaleiros do Apocalipse, e eu pego ainda aquela questão da resistência dos povos. A resistência dos povos, ela também nos mostra que a correlação de forças não é uma coisa estática, né? Ou seja, mesmo que a gente esteja diante dos Cavaleiros do Apocalipse, há uma possibilidade. Há reservas. Há imensas reservas. De virar. Jogo, né? Em algum momento nós vamos virar, e o nosso trabalho é um trabalho para organizar a resistência molecular para sair da defensiva. E nós podemos sair da defensiva. Mas nós temos que fazer um cálculo inteligente. Por exemplo, a vida nos deu uma oportunidade, Mafê. Ela não dá todo dia uma oportunidade. Mas vou dar exemplos brasileiros, para ser mais pedagógico. O que Israel fez na faixa de Gaza é uma aberração histórica. É de máxima gravidade. Chama genocídio. Aconteceu poucas vezes na história da humanidade. Nós vimos, é trágico, nós vimos o genocídio armênio feito pelo exército turco no início dos anos 20. Nós vimos o genocídio judeu, o Holocausto, Shoah, feito pelos nazifascistas durante a Segunda Guerra Mundial. Nós vimos genocídios em Ruanda, Burundi. Os Tutsis foram massacrados. Mas veja, ao vivo e a cores nós nunca tínhamos visto um genocídio. Do alto dos meus 68 anos, né, com este corpinho de 71, eu nunca tinha visto uma fé. Então é algo muito grave, porque nós vemos todos os dias. Ontem mesmo, Israel, nos centros de distribuição que o Estado de Israel controla, morreram mais dezenas de palestinos. Não há palavras, vamos dizer as coisas como são. Se nós não conseguimos nos comover diante do que está acontecendo na Palestina, nós vamos nos emocionar diante do quê? O Lula é o presidente do Brasil. E eu luto na esquerda brasileira há meio século. O Estado brasileiro tem que romper com o Estado de Israel. É uma obrigação moral. Mas não é somente por uma razão humanitária, minha fé. Há um cálculo político. Nós temos que compreender que nós não vamos sair da defensiva se nós não estamos dispostos a correr riscos. Romper com o Estado de Israel impõe dramáticos riscos para o governo Lula. Verdade. Porque romper com o Estado de Israel é a mesma coisa que romper com o quinteto. O quinteto, para quem não conhece a expressão, são as forças do Centrão que têm ministérios do governo Lula. E estamos falando, portanto, do União Brasil e do Republicanos enfim, o
PSD do Kassab, o MDB do Baleia Rossi. Adoro esse nome. Só no Brasil. É mesmo. Só no Brasil. É que você tem um chefe político que chama Baleia. O Baleia. Né? Então, este quinteto, se o Lula faz um movimento de sinalizar basta, ele rompe com o governo. Mas vamos dizer as coisas. O quinteto está sentado de frente para o Lula, mas está saindo de costas faz tempo. Está saindo de costas faz tempo. Por quê? Porque o Republicanos é o partido do Tarcísio em São Paulo. Então nós temos aqui um grau de dissimulação patético, que é que o partido do Tarcísio tem ministérios no governo do Lula. Tem coisas que só acontecem com o Palmeiras e no Brasil. É mesmo. Absurdo. Portanto, isto aqui é um cálculo. Eles vão romper, então. Por que nós temos que esperar aqueles que estamos na base de sustentação do governo Lula? Eu não sou do PT e já sempre votei no Lula, evidentemente, mas não sou um lulista. Né? Eu apoio um projeto que é anticapitalista. Sou militante da resistência, uma corrente interna do PSOL, e dediquei a minha vida à luta pela Revolução Brasileira. Me inspiro na tradição de Leon Trotsky. Sou um lutador da revolução permanente. Esse é o meu plano de voo, meu projeto de vida. Mas nós estamos aqui na base de sustentação do governo Lula, porque a alternativa de poder que existe no Brasil ao Lula é o voto da extrema-direita. Então isso é muito grave. Mas nós temos que correr risco. Se o Lula rompe com o Estado de Israel, isso tem um impacto mundial enorme. E tem um custo interno que ajuda o governo, inclusive, a fazer o giro à esquerda, que é necessário. E é tão esperado e tão aguardado, e a gente também não sabe se ele vem, né, professor? Não se vê um mínimo sinal disso, né? Não se vê porque não existe. Não se vê, não é porque está sendo um parto lento. Não há gravidez, não vai nascer o que não existe. Então é necessário uma campanha de fora do governo, de baixo para cima, em torno de uma bandeira. Mas a bandeira tem que ser clara. Então, por que romper com o Estado de Israel tem importância? Primeiro porque nós temos as pesquisas que indicam que há uma atitude majoritária na sociedade brasileira que atravessa, vamos dizer as coisas, diferentes estratos sociais, que é hostil ao Estado de Israel. O que é incrível. Mas é realmente incrível, porque a máquina de propaganda do Estado de Israel é inacreditável. A pressão que o Estado de Israel exerce sobre tudo, exerce sobre as prefeituras. Você viu? Sim, levando os prefeitos fazendo viagens de lavagem cerebral no Estado de Israel, sendo surpreendidos com a precipitação da guerra, os distraídos. Prefeito de Belo Horizonte, um anormal. E veja, a comoção humanitária diante da tragédia palestina é um gancho extraordinário para levantar numa bandeira no país, associada, evidentemente, ao quê? A defesa do pé de meia, a defesa da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, a defesa da supertaxação dos ricos, mas também a defesa do fim da escala 6x1, que é uma forma vital de reduzir a jornada neste país, porque este é um Brasil no qual nós temos 40 milhões de carteiras assinadas neste momento, que é um recorde histórico, mas de 2 em 2 anos, 45% das pessoas rodam. Eu vou repetir, quase metade da população assalariada que tem contratos no Brasil, 2 em 2 anos, muda de emprego. Isto é um grau de precariedade, rotatividade do trabalho. Não existe um mundo. Na OIT eles dizem, tem 2 coisas completamente anormais no mundo. O Palmeiras derrotar o Paris Saint-Germain e o absurdo que é a jornada de trabalho da superexploração que ainda tem no Brasil, que é um país, em comparação com nações que estão em estágio de desenvolvimento econômico, social, político, histórico semelhantes, é absurdo, é inexplicável. Como é retrógrada, como é violenta, anacrônica, eu queria dizer, incompatível com o nosso tempo histórico, esta violência contra uma parte tão importante da classe trabalhadora. Tudo isso é parte da ofensiva do giro à esquerda, é uma ofensiva ideológica. Mas a ofensiva ideológica, ela exige
disposição de Lula, vontade. Tem que ter vontade. Então, Lula não pode dizer que o Hugo Motta é o melhor amigo dele no mundo, junto com Alcolumbre. Não, por quê? Porque eles estão querendo sabotar a agenda das reformas progressivas do governo Lula. Imagina se o Lula for a ruptura de relações com o Estado de Israel. Aí eles vão ficar doidos, Mafia, vão ficar loucos. Vai ser o... Sim, mas é isso que permite inflamar esperança no coração das pessoas e, em alguma medida, abrir o caminho para poder vencer as eleições do ano que vem. Como é que nós vamos vencer as eleições do ano que vem? Nós vamos dizer o quê? Pessoal, eu quero que a gente... Não deu para acabar com a jornada 6x1. A gente defendeu, mas não deu. A culpa não é nossa. É que nós tínhamos uns amigos que disseram que não vinham na nossa festa mais de aniversário se a gente fizesse isso. Então a gente não fez. Mas a gente pede para vocês, por favor, votem em nós, porque em algum momento da vida a gente vai fazer, não vai ser agora. Mas para ter isso, nós temos que ter maioria no Congresso Nacional. Nós temos um probleminha, nós somos 15% do Congresso Nacional. Passar de uma vez só de 15% para 51% não vai rolar esse ano em 26. Talvez não dê em 30%. Mas para 34, se a gente ainda estiver vivo, tem uma chance, a gente passa de 15 para 30, de 30 para 40, e aí... Veja, isto não é um programa político. Não é. Porque isto é uma aposta... surreal, é uma aposta na vida depois da morte. Então, não é uma estratégia política. A estratégia política, ela tem que colocar um programa pelo qual vale a pena mudar a vida enquanto nós estamos vivos. E enquanto a gente consegue levantar da cadeira, não está da cadeira de rodas. Então, as pessoas não esperam da esquerda. Nós vamos mudar a vida, mas como nós queremos... a direita não deixa. E se a gente tentar, eles vão para a guerra civil. Então, a gente não faz, porque senão eles fazem a guerra civil. Então, nós estamos aqui diante de uma chantagem política que é inaceitável. Então, correr riscos é dizer mesmo para o país: nós temos que lutar, e esta luta é de baixo para cima, e é de fora para dentro das instituições, e o Congresso Nacional tem que ser cercado, e nós temos que ser apoiados. Nós precisamos da mobilização social, precisamos do movimento popular por moradia, do movimento de mulheres, do movimento negro. Nós precisamos incendiar a Universidade Brasileira e pôr na rua o movimento estudantil, as centenas de milhares, agora que pelo menos nós temos algo próximo a 10 milhões de jovens matriculados em cursos pós-secundários. Nós precisamos botar essa juventude na rua. Tem que haver choque, tem que haver desafio, como foi nas diretas. E era o Figueiredo, que era doido, varrido, e estava na presidência da República. E eles ameaçaram mais de uma vez dar um golpe dentro do golpe, dentro do golpe. E nós fomos para as ruas e a ditadura acabou. E nós vamos ter que desafiá-los. E eles vão fazer a chantagem. Se tentarem fazer assim, vamos medir forças. Então, vamos para o confronto. Nós sempre vamos dizer, nós queremos que a vontade da maioria se expresse. O projeto da Revolução Brasileira é um projeto de construção de maioria, apoiado na vontade popular. Mas nós não vamos aceitar chantagens e ultimatos. Ou tudo fica igual, ou nós vamos para a guerra civil e vamos fazer com vocês o que Netanyahu fez com os palestinos em Gaza. Não! Nós não vamos deixar que o medo destrua a esperança. Mas para isso é preciso ter uma liderança. Sim. Professor, a gente está chegando ao final aqui da nossa conversa e eu quero te perguntar a minha última pergunta aqui, que é justamente como fazer essa pressão no governo para que se dê esse giro à esquerda sem criar um clima de desestabilização do governo que vai acabar fortalecendo a extrema-direita, que geralmente esse é o argumento que surge quando se propõe que se crie essa pressão, né? É, o giro, né? O perigo do giro. Isso. Na política, nunca é tudo ou nada, Mafê. Então, nós temos uma parte da esquerda que é muito abnegada e é muito despojada e que, portanto, merece o nosso respeito. É uma parcela da esquerda radical, são minoritários. Evidentemente, a maior parcela da esquerda brasileira é muito moderada. E tem gente que está à direita dos moderados. Então, tem de tudo, né? Tem um pouco de tudo.
Então, nunca é tudo ou nada. Veja, o papel da esquerda não pode ser de se transformar em oposição ao governo Lula. Há uma fronteira, sim, há uma fronteira. Há uma fronteira entre criticar o governo Lula, fazer exigências ao governo Lula, e cruzou a linha e passou a ser oposição ao governo Lula, passou a ser oposição de esquerda. Como, digamos, naquilo que nós podemos chamar o repertório histórico, né, da tradição marxista, a tática de ser oposição de esquerda, ela está no repertório, mas em uma circunstância. É preciso que haja uma conjuntura revolucionária. Se você tem uma conjuntura revolucionária, a relação social de forças, ela estimula a unidade entre os trabalhadores. A influência da classe dominante entre os trabalhadores é quase invisível. Os setores médios estão divididos, mas nós temos na juventude os setores médios, nos setores intermediários da sociedade com mais alta instrução, simpatia pela ideia de justiça social, simpatia pela ideia de justiça climática, simpatia pela ideia de justiça humanitária. Portanto, as ideias mais vigorosas do socialismo, que é que igualdade e liberdade são indivisíveis e a solidariedade é o valor mais elevado da condição humana, quando isto influencia ideologicamente as camadas médias. E quando a gente olha para a cúpula capitalista do sistema, os realmente muito poderosos, o núcleo central de poder da fração financeira, da fração agrária do capitalismo brasileiro. E eles estão divididos, eles não se entendem, eles têm propostas diferentes. Uns querem derrubar o governo, outros querem fazer a oposição legal, uns querem participar das eleições, outros querem boicotar as eleições, eles estão divididos. Aí é uma situação revolucionária. Nós não estamos nessa situação, é tudo o contrário, nós estamos numa situação reacionária. Entre os trabalhadores, remediados e pobres, há uma fratura, Mafê. Na esquerda, o lulismo é majoritário em quem ganha até 2 salários mínimos. Quem ganha até 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, famílias com até 5.000 reais. O lulismo é majoritário. Mas passou dos 3, e depois quando você vai dos 5 para os 7 salários mínimos, os remediados. Portanto, é a turma que vive do salário, tem uma escolaridade um pouquinho acima da média, que já está para 15 anos ou mais em 10 anos. Uma escolaridade um pouquinho a mais de 10 anos, 12, 13, às vezes tem ensino superior do setor privado, mas é incompleto. Já ganha 5, 6, 7 salários mínimos, junta o casal ou os parceiros e conseguem ter o filho numa escola particular, conseguem pagar um plano de saúde, vai ser o básico da entrada, mas pagam um plano de saúde para os seus pais, para os avós das crianças. Aí nós estamos... Está dividido, e veja, está dividido em que acima de 5 salários mínimos. Quando a gente vai para o Nordeste, ainda tem uma parte que está do nosso lado de cá de classe. Mas quando a gente chega no Sudeste, São Paulo, o Triângulo Estratégico, né, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, eles são maioria. É uma maioria que não é esmagadora, mas eles são maioria. E quando a gente vai para o Sul, para o teu Sul, querido, tirando Jaguarão, a coisa está difícil. Sim. Eles são esmagadora a maioria do sul do país. Então a classe trabalhadora, remediados, foram divididos, separados dos pobres. Tem uma parte da classe trabalhadora que foi vital na luta contra a ditadura, professores metalúrgicos, petroleiros, funcionários públicos, em que uma parcela de um núcleo que é estratégico para a Revolução Brasileira, que se deslocou para a extrema-direita dizendo: o Estado é caro demais, eu estou ouvindo o Bolsonaro, eu estou ouvindo o Tarcísio, a segurança pública tem que ser mais enérgica, estou cansado de ser assaltado, não aguento pagar a mensalidade da escola, o plano de saúde, não aguento... E nós também temos que dizer que a extrema-direita se apropria do racismo e envenena ideologicamente uma parcela da classe trabalhadora. Então, há uma fronteira, há uma linha no chão. Oposição de esquerda, numa situação reacionária, é uma tática aventureira. Mas isso não diminui a importância de ter uma esquerda combativa que disputa com o lulismo, para dizer as coisas como são. Tem que disputar com o lulismo.
Nós somos aliados do lulismo, mas nós precisamos de uma esquerda anticapitalista que não seja satélite do lulismo, que tenha a cabeça erguida e seja capaz de dizer com energia, como agora do plebiscito popular. Nós queremos o fim da jornada 6x1 agora, e nós vamos fazer o plebiscito e vamos entregar para você, Lula, e nós queremos que você faça uma consulta pública à nação, que o povo decida, não o Congresso Nacional, não o Hugo Mota, não o Alcolumbre, que o povo decida. Jornada 6x1 vai acabar no Brasil, sim ou não? O povo decide. Bom, isto é um desafio, uma exigência. Eu diria que a maior oportunidade agora era a ruptura de relações com Israel. Claro que a embaixada norte-americana vai ficar louca, né? Vai ficar doida. Vão ficar doidos. Mas veja, é parte da conjuntura. Nós estamos recebendo os BRICS. Que extraordinário seria se o Brasil rompesse as relações com o Estado de Israel, e no discurso de abertura da recepção dos BRICS, Lula dizia: aqui no Brasil, basta, acabou. Nós não vamos ficar em silêncio diante da massacre, da matança, do genocídio. O impacto que isso teria no Brasil e no mundo. Ai, mamãe. O que os Estados Unidos vão fazer? Vão suspender relações comerciais? Não podem, Mafê. Não podem. Então, tem coisas, não é tudo ou nada, não se pode fazer loucuras. Evidentemente que há um limite imposto por uma relação de forças, mas reduzir a jornada não é uma loucura. Uma declaração de ruptura pode ser uma declaração de dizer: enquanto Netanyahu for primeiro-ministro, relações estão suspensas. Ok, é uma mediação. Se muda o governo de Israel, a gente reconsidera. É uma mediação. Eu sou a favor da inteligência tática. Não é eleição de DCE. Mas não é silêncio, não é sonambulismo. Nós não vamos entrar... a esquerda não pode fazer fotossíntese, sair do mundo animal para o mundo vegetal, depois é o mundo mineral. Sim. Tem limites e, portanto, tem que haver um tensionamento criativo, inteligente, equilibrado, mas firme. Em alguns temas, dizendo: Lula, dê um passo em frente. Governo Lula, PT, vamos correr algum risco. O maior risco é não correr risco nenhum. Então, há um espaço que não é nem ir à ultra-esquerda, nem a fotossíntese e o silêncio cúmplice e a capitulação. É um espaço que você precisa ter um pouco de, digamos, força política para equá-lo. Para que isto chegue ao ouvido de milhões, nós temos que fazer essa luta nas redes sociais, nós temos que acumular no trabalho molecular, na estrutura da sociedade, portanto, visitas de casa em casa, com o material do plebiscito, né? Mas é possível. É isso, professor, também acho que é possível seguirmos firmes nessa luta. Muitíssimo obrigada pela tua presença, viu? Foi bom demais. Beleza, uma satisfação, uma alegria estar com vocês e longa vida ao podcast e ao Cultiva. Obrigada, esse foi CultivaCast. Obrigada a cada um e cada uma que esteve aqui conosco. Se vocês gostaram desse encontro meu e do professor Valério Arcari, não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, engajem o nosso conteúdo. Valeu, até a próxima! Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.